Fala aí, galera, tudo bem? Nossa aula hoje será sobre capitalismo e as suas evoluções, tá legal? Essa é a matéria que está no livro de vocês e nós daremos continuidade ao assunto de acordo com o livro, beleza? E aí a gente vai falando, explicando principalmente as primeiras etapas do que o capitalismo vai passar até se consolidar, tá? Essa primeira aula aqui sobre capitalismo, eu não irei me aprofundar tanto, irei apresentar apenas como ocorreu a transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo e como que se tornou o capitalismo mercantil, tá legal? O capitalismo ele tem algumas fases e para a gente conseguir entender como que o capitalismo ele vai se tornar o que ele é hoje, a gente precisa entender sua evolução também, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai estudar hoje nessa aula a transição do feudalismo para o que a gente chama de pré-capitalismo ou capitalismo mercantil, tá legal? Então, essa aula nossa, ela vai ser baseada dessa forma. Primeiro, o feudalismo vai ser um regime que ele vai vigorar durante a Europa, a Idade Média do Ocidente, quase todo. Em quase toda a Europa medieval, esse será o sistema que irá vigorar, o sistema feudal, onde as relações de trabalho elas eram baseadas na servidão. Como a servidão? A servidão da seguinte forma: um camponês, por exemplo, ele precisava da terra para sobreviver. Porém, se ele quisesse sobreviver, ele precisava fazer um tipo de acordo com um nobre, e esse nobre conseguiria explorá-lo através de alguns acordos, alguns impostos que eram colocados. Esse sistema de servidão ele era baseado nessa forma de trabalho servil. O servo ele trabalhava na terra do senhor durante alguns dias da semana, gratuitamente. O servo ele tinha que pagar uma porcentagem de sua produção e ser destinado ao senhor feudal, tá? Tudo isso vai ser baseado nesse sistema de servidão. Porém, esse comércio ele não acontecia de forma monetária, não tinha essa troca monetária no início. Essa troca monetária ela começa a acontecer só no período que a gente conhece como Baixa Idade Média, que aí é o período que a gente vai ter a transição do feudalismo para o que a gente conhece como pré-capitalismo. Tá? Então esse período de troca de moeda, troca mercantil com moeda, a gente não tem durante o período da Alta Idade Média. Então esse sistema feudal ele começa a entrar em crise a partir do fim do início da Baixa Idade Média, que as atividades comerciais elas voltam a acontecer. A gente vai ter durante a Baixa Idade Média o renascimento urbano, a gente vai ter o surgimento das cidades, os burgos que a gente chama, fora dos muros do castelo, porque devido à grande quantidade de alimentos que passou a ser produzido, com inovações tecnológicas dentro do campo, dentro da agricultura, começa a ter também um crescimento demográfico. Então a população começa a crescer. Então não tem terra para todo mundo trabalhar dentro desse sistema servil. Então aí começa essa nova forma de tentar sobreviver, que é fora dos muros do castelo. Então surgem essas cidades chamadas de burgos. A gente vai ter o início também, o ressurgimento das feiras, que a gente vai ter as feiras medievais, era onde as pessoas se encontravam para fazer a troca de mercadorias ou a troca por moeda. Dentro dessas feiras medievais começa a surgir também os bancos, algumas bancas que são responsáveis
por emprestar dinheiro, por guardar dinheiro, e esse empréstimo era a juros. Vai ter também a função do cambista, que é o cara que vai lá, vai receber uma moeda de um reino diferente, de um feudo. Esse feudo ele tem uma moeda totalmente diferente de onde a feira está acontecendo. Esse cambista ele é o cara responsável por fazer a troca. Ele vai fazer essa troca de moeda por uma moeda pro local onde a feira está acontecendo. Então essas funções começam a surgir e o comércio ele começa também a voltar a todo vapor. E essa troca através de moeda deixa de ser uma troca de escambo. Como que é a troca de escambo? Ó, eu tenho 10 quilos de batata, você tem 10 quilos de carne de carneiro. Vamos fazer essa troca. Então deixa de ser essa troca e começa a ser assim. Eu tenho 10 quilos de carne, você quer comprar? Quero. Então me dá aqui, custa tantas moedas. Então começa a ser dessa forma a relação comercial ao fim da Idade Média, ao fim da Baixa Idade Média. Então durante a Baixa Idade Média a gente vai ter o início do que a gente chama de o fim do feudalismo e a transição para o pré-capitalismo, o capitalismo mercantil. Legal? Então é nesse período da Baixa Idade Média que a gente tem um período conhecido como transição, tá? Do feudalismo para o pré-capitalismo. Alguns chamam de pré-capitalismo, eu prefiro chamar de capitalismo mercantil, a fase inicial do capitalismo. Então agora a gente vai ver como que foi esse capitalismo mercantil, tá? Então a gente vai agora acompanhar esse slide aqui, que é o slide sobre as fases do capitalismo. E dentro, como eu falei que nossa aula ela vai se restringir a transição do feudalismo ao capitalismo e a primeira fase, porque eu acho importante dentro desse capitalismo eu, por exemplo, dar uma aula para vocês só de capitalismo industrial, que vai abordar a Revolução Industrial, dar uma aula de capitalismo monopolista, que é um assunto bem complexo para a gente abordar dentro de 5 minutos, tá legal? Então eu escolhi dessa forma. Dou uma aula rápida sobre transição e agora eu foco no assunto de capitalismo mercantil, tá legal? Vamos lá, vamos acompanhar o slide comigo. Agora vocês deixaram de acompanhar minha cara feia, vai acompanhar o slide aqui, tá beleza? Então vamos lá, o capitalismo O capitalismo teve origem na Europa nos séculos XV e XVI e se expandiu para outros lugares do mundo, como a Ásia, a África e a Oceania, que estava sendo incorporada na economia mundial. Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações ao longo do tempo. Primeiro, o que a gente tem que entender o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que ele vai ser baseado na ideia do lucro, na ideia cada vez menos o Estado tem que intervir na economia. Tá legal? A concorrência tem que ser a partir das empresas. As empresas que têm que marcar a concorrência. Então, para entender melhor a evolução do capitalismo, vamos considerar 3 fases principais do processo, que é o capitalismo comercial, o capitalismo mercantil, o pré-capitalismo, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro monopolista. As 2 primeiras fases são caracterizadas pelas relações entre colônia e metrópole, que praticamente estabeleceram as relações econômicas do capitalismo monopolista. Como funciona o capitalismo? Primeiro, a gente escuta muito falar o que é o capitalismo, o capitalismo é isso, é aquilo, mas a gente não tem a noção no papel como que é o capitalismo. Então vamos lá, como que ele tem os seus conceitos, as suas bases. O principal objetivo é lucrar, o lucro acima de tudo, baseia a propriedade privada, é o cerne dessa teoria. Os meios de produção, os locais onde são produzidos, eles são totalmente privados. Tem no dinheiro ou nos seus similares, conforme cartão de crédito, cheque, débito, o seu principal meio de troca. Agora a gente tem também o PicPay, né? Que é uma inovação aí. O meio de troca ele é baseado nessa relação de compra e venda.
Eu dou a moeda, eu dou o cartão de crédito, ou seja, eu pago para ter uma mercadoria. Funciona conforme a lei da oferta e da procura, a economia de mercado. Como é isso? Você oferta aquilo que se procura, tá? Você não vai ofertar aquilo que não tem procura, porque sua mercadoria vai encalhar. Nas relações de trabalho, predomina o trabalho assalariado, o trabalhador vende seu trabalho para os donos do meio de produção. Ou seja, o trabalhador ele vai vender a força de trabalho dele em troca de um salário. Tá legal? No sistema capitalista, a sociedade ela é baseada na divisão de classes. A gente lembra lá da aula de Marx, lá no primeiro ano que vocês tiveram. Tá? Então vamos começar com o capitalismo comercial, ou pré-capitalismo, capitalismo mercantil, dessa forma a gente vai falando. O capitalismo comercial ele é o período das grandes navegações, ou dos descobrimentos, das invasões, né? Eu prefiro chamar de invasão, quando novas terras, principalmente do continente americano, passam a ser invadidas pelos europeus. A descoberta do Novo Mundo. Esse Novo Mundo ele passa a fazer parte do até então que era conhecido como o Velho Mundo, que era a Europa. Nessa época, países da Europa, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, obtiveram grandes conquistas territoriais no Novo Mundo e fizeram dos territórios assim conquistados suas colônias. A gente vai ter aí o início da colonização, a gente tem o território que hoje é o Brasil sendo colonizado por Portugal, a gente tem a América Espanhola, que são os países da América do Sul, alguns países da América Central e o México, formando a América Espanhola. A França vai ter algumas colônias ali na América Central e alguma parte do Canadá também. A França também ocupa uma área onde hoje é a Louisiana, lá dos Estados Unidos. A gente tem a Inglaterra fazendo a sua colônia na América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Então esses países europeus eles começam a conquistar esse território colonizando. O capitalismo comercial, as regras da relação funcionam da seguinte forma: através de um pacto colonial. Como que é? A colônia ela só pode manter relações comerciais com a sua metrópole. No caso, nossa metrópole foi Portugal e a colônia de Portugal foi a gente, o Brasil. Então, dentro dessa forma, funciona esse comércio monopolizado entre o Brasil, por exemplo, enviava mercadoria para Portugal e o Brasil enviava lá para Portugal uma série de metais preciosos e essa mercadoria voltava para o Brasil comprar. Tá? Então, dessa forma funcionava o pacto colonial. Ou então, o Brasil enviava lá cana-de-açúcar para Portugal e o Portugal vendia cana-de-açúcar para quem ele quisesse. Tá? Então, dessa forma funcionava o pacto colonial. Uma relação comercial monopolizada pela metrópole em cima da colônia. A colônia ela precisava passar a sua mercadoria para a metrópole e a metrópole ela vendia para quem ela quisesse. Ela podia comercializar com quem ela quisesse. A colônia não. A colônia era obrigada a comercializar apenas com sua metrópole, que era, no nosso caso, Portugal. Esse período ele é marcado pela busca por especiarias. A busca por especiarias e metais preciosos. Por quê? Porque a riqueza de cada reino ele é medida através da quantidade de metais preciosos que um reino tem. Tá? Então, se um reino obtivesse com a maior quantidade de ouro, esse reino era considerado mais rico. Tá? E especiarias. Só explicando para vocês o que é especiarias. As especiarias eram uma forma de tempero. Ela era muito valiosa dentro do continente europeu. Tá? Então, como noz moscada, cravo da Índia, canela, açafrão, uma série de temperos que ajudam a conservar o alimento e tornam a comida mais gostosa também. O capitalismo comercial ele é inspirado na teoria mercantilista, onde os países colonizadores, através do comércio com suas colônias,
eles geraram um acúmulo de capital que permitiu o desenvolvimento do que muitos consideram o início do verdadeiro capitalismo, isto é, a sua fase industrial. Então, é dentro desse acúmulo de capital que vai permitir que o capitalismo industrial se desenvolva, dentro do acúmulo de capital feito pela prática mercantilista. Então aqui tem alguns pontos para a gente entender é boa, né? Para a gente entender como funcionava a política mercantilista. São 4 pontos essenciais para quando a gente for entender como funcionava a política mercantilista, a gente vai tentar lembrar disso lá na frente. Primeiro, aqui, ó, a balança comercial favorável. O que é isso? Todo país ele necessita exportar mais do que importar, ou seja, você tem que vender mais para fora do que comprar de fora, ou seja, você terá um saldo positivo, já que a riqueza ela é medida pela quantidade de metais preciosos que um reino tem. Então como que ele vai comprar mais do que vender? Então ele tem que vender mais do que comprar, tá? É um protecionismo. O que é isso? É um conjunto de medidas que visavam proteger a produção nacional da produção de outro país. É uma série de medidas que vai começar a proteger as manufaturas locais. Por exemplo, dentro de Portugal, as manufaturas portuguesas receberiam algum incentivo da monarquia. Tá? Metalismo seria a política de acumulação de metais preciosos, porque os metais preciosos também serviam para a construção de moedas. Tá? A riqueza e a importância de um país eram avaliadas pela quantidade de metais. Esses metais as moedas eram feitas desses metais preciosos, como ouro e prata, que conseguisse acumular. Então o metalismo ele gira em torno disso, a política de acumular metais preciosos. E o monopólio é um monopólio comercial, que a metrópole tinha exclusividade com o comércio, em cima do comércio com a colônia, fortalecendo aquele pacto colonial. Tá? Então, nossa aula termina aqui, nossa aula de capitalismo comercial, capitalismo mercantil ou pré-capitalismo. A gente já tem uma noção de como vai funcionar o acúmulo de riquezas para chegar ao que a gente considera como o início do capitalismo mesmo, chamado de capitalismo industrial, lá com as revoluções industriais, tá? Com a revolução industrial lá na Inglaterra. Aí a gente vê na próxima aula isso, tá legal? Tchau, tchau, forte abraço, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, tchau.